Olá, gente. Eu me chamo Emanuel, sou do curso de Geografia, licenciatura, da Universidade Estadual do Ceará e faço parte do programa PIBID da Escola Odilon Braveza. Eu vou fazer uma videoaula sobre a urbanização brasileira, seu processo e a sua correlação com o processo de industrialização e também a ocupação do território brasileiro. Primeiramente, nós temos que saber a definição de urbanização. Eu trouxe aqui uma pequena definição para vocês, mas alguns autores podem mudar essa definição, mas basicamente vai buscar ter o mesmo sentido dessa que eu vou trazer aqui para vocês. Urbanização é o nome do processo que ocorre quando a população urbana cresce no ritmo mais rápido do que a população rural. Aqui está bem explícito, né, gente, o que é a urbanização. A urbanização ela acontece, né, num território quando existe um grande crescimento populacional em direção à cidade, acontece muito pelo fato também da industrialização, que vai trazer pessoas, né, para suas proximidades. Essa ocupação do território brasileiro, ele foi ocupado principalmente pela sua zona costeira, ou seja, pelo seu litoral, pelos meios de circulação, né, pelo meio de transporte da época, que era basicamente por meio dos barcos, né, das caravelas, as famosas caravelas portuguesas. Mas o processo de ocupação do território brasileiro, a gente não pode deixar isso passar em branco sem deixar de apresentar a importância do índio enquanto povo, enquanto cultura para nós brasileiros. Por quê? Porque antes mesmo dos portugueses já chegarem, o nosso território, gente, ele não estava aquém, ou seja, ele não estava sem nenhum habitante nele. A gente tem que lembrar disso. Antes mesmo de 1500, já existiam aqui vários povos indígenas, ou seja, de várias etnias. Eu vou mostrar agora para vocês aqui no próximo slide. Nesse mapa, a gente pode ver as várias etnias presentes no nosso território. A gente não pode deixar isso passar em branco, por quê? Por causa da importância do índio quanto brasileiro, né? Porque não há nada mais brasileiro do que os povos indígenas. A gente pode observar na sua zona costeira do Brasil existe vários tipos, vários povos, mas no seu interior também existiam vários. Como, por exemplo, na Amazônia, ainda hoje é uma grande predominância povos indígenas, ou seja, povos que têm muito pouco contato com a cidade, né, com a urbanização, com a cidade moderna. Mas lembrando que eles também, grande parte desses povos, com o passar do tempo, eles também tiveram acesso, um chamado processo também de globalização, né, eles também tiveram acesso aos meios de telecomunicações, até porque é quase inevitável que nós vivemos hoje. Então, só para deixar claro que os índios já estavam no nosso território, mas com a chegada dos portugueses, né, somente com aquela mentalidade de apenas explorar os recursos naturais, e assim vieram outros povos, outros tipos de pessoas com outras nacionalidades, como também os holandeses, franceses também vieram para o nosso território em busca desses recursos, e assim, gente, fez com que o território brasileiro fosse visto como um grande lugar, né? Um grande território com grandes recursos naturais, e assim começou-se a juntar diferentes tipos de povos de todos os países em busca dos seus recursos, tá certo? O que motivou, né, os portugueses terem ficado e terem se instalado no nosso país foi a grande oferta, né, de recursos naturais. Um deles é o pau-brasil, foi bastante retirado na nossa terra, até para levar para Portugal e outros países. Ou seja, né, eu elenquei aqui 2 pontos, é o motivo para adentrar o interior do Brasil. O motivo justamente é esse, a busca pelos recursos naturais, não só o pau-brasil, como outros, a busca por atividade econômica. Depois de início, primeiramente foi o pau-brasil, mas eles viram que no Brasil tinha o potencial para a produção de cana-de-açúcar. E assim os portugueses fizeram, durante muito tempo, a plantação de cana-de-açúcar para exportação para diversos outros países. A mineração e a pecuária também foram os fatores que ajudaram a ocupação do nosso território, principalmente aqui no Nordeste com a pecuária. Depois, por alguns problemas na criação do gado, foram deslocados para regiões mais a sul do nosso país. A mineração também foi outro grande fator que ajudou esse processo de ocupação. E lembrando que foi principalmente no século XVII e século XVIII. Lembrando, né, gente, que no século XVIII, no velho continente, como é chamado o continente europeu, o século estava começando o processo de industrialização, né? Ou seja, a primeira revolução industrial, que logo depois, no Brasil, vai demorar mais um pouco, não, bem mais à frente, a se espalhar as indústrias pelos vários territórios do mundo. A urbanização das regiões brasileiras. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico, e aqui no nosso lado direito, né, na
na tela de vocês, você pode observar também um mapinha do nosso Brasil. Mas a gente vamos analisar primeiramente o gráfico. O gráfico nos mostra que houve um crescimento da população urbana, principalmente na década de 40, mas isso se deu início na década de 30. Vale lembrar, em 1930. Vamos ler primeiro aqui o nosso título, né? Nosso gráfico, que é taxa de urbanização brasileira. E aqui ele é bem didático, porque ele mostra para nós aqui a porcentagem da população urbana da população rural no decorrer da década de 40 até 2010. Lembrando, 2010 também aconteceu o último censo do IBGE, que é de extrema importância para o país, né? Para se mantermos bem informados. A gente observa que na década de 40, apenas 31% da população era urbana e grande maioria ainda era rural. Lembrando que o Brasil é um país, gente, que basicamente a sua economia, desde seus primórdios, sempre foi rural. A indústria ela vai chegar muito nos governos de Getúlio Vargas, principalmente, Juscelino Kubitschek. São dois presidentes que a gente deve destacar. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre eles. Na década de 50, aumentou um pouco a população urbana, mas isso a gente vai ver um grande aumento a partir da década de 60, né? Década de 60 já começa a nivelar mais, você pode observar, 55% da população é rural, e 45% já é urbana, e na década de 70 isso já, ou seja, a população urbana já ultrapassa os números enquanto a população rural. E isso só tende a aumentar. A gente chega na década de 80, já está se distanciando, né? As diferenças. Em 91 e os anos 2000, onde é o auge. A gente pode observar que em 2010, cerca de 84% da população está, né? Ou se caracteriza como população urbana e apenas 16% população ainda rural. Falar um pouco sobre Getúlio Vargas, a gente tem que falar dele, gente, porque o Getúlio Vargas, quando assumiu a presidência em 1930, ele adotou uma política de priorizar a economia industrial. E adotando essa medida, ele vai acabar ajudando para o processo de urbanização, porque a urbanização está atrelada à industrialização. São dois processos diferentes, mas que têm a sua correlação. Getúlio Vargas, quando ele assume a presidência, os Estados Unidos, que era um dos grandes compradores do café brasileiro, passa por uma crise muito grande em 1929. Com isso, Getúlio Vargas adota a medida de industrializar o país, para não ficarmos, a economia não ficar apenas submissa à exportação do café. Aqui eu trouxe alguns pontos para vocês, que no século XIX, como eu já falei, os lucros na produção do café eram muito grandes. Por isso ele se concentrava principalmente nas regiões sudeste. Hoje houve uma concentração de capital também, né? Isso é notório do capitalismo. E também houve uma mecanização no campo. Essa mecanização no campo, ela foi estudada aos poucos. Apenas no século XX, a partir de 1960, né, com a chamada Revolução Verde, foi que foi adotado vários maquinários na agricultura. No século XX, né, a gente pode destacar, já na década de 30, é o início da industrialização, né, uma industrialização mais forte no nosso país. E com isso, né, com essa maravilha que é a industrialização até então, aconteceu o processo de êxodo rural. Eu falo maravilha porque era o que as pessoas, né, que buscavam melhores condições de vida, estavam enxergando esse processo no país, estavam vendo a industrialização como isso. Sendo assim, né, vai acontecer o processo de êxodo rural, que as pessoas vão se locomover para onde tem indústrias. E assim vai criando uma grande aglomeração de pessoas próximas dessa indústria. Vale lembrar também, gente, que as indústrias, né, se instalaram logo no seu início, principalmente nas grandes capitais. A gente pode destacar São Paulo, que é o grande motor econômico do nosso país. Outras cidades como Salvador, Fortaleza, também é um exemplo disso. E também outras capitais. Ser assim, a formar grandes centros urbanos. Não é à toa que quando esses centros urbanos existe um grande contingente de pessoas, os seus municípios vizinhos começam a ser chamados de quê? De regiões metropolitanas, entenderam? E o último ponto aqui é que é um país urbano industrial. Essa correlação que a gente sempre tem que fazer. Eu trouxe aqui um pouquinho uma explicação sobre o êxodo rural. Se quiser anotar, ou então printar a tela, pode ficar à vontade. O êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais, né? Por isso que tem esse nome rural, porque principalmente são os agricultores rurais que buscavam melhores condições de vida e continuando aqui a leitura, que vão em direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois o processo de mecanização no campo tirou vários postos de trabalho. Aqui é um dos problemas, né, que a industrialização no campo também trouxe, né, que é o desemprego do campo. Eu trouxe aqui para você, gente,
uma charge que retrata muito bem o sentimento dos trabalhadores rurais, do processo do êxodo rural. E vocês podem observar, vou fazer aqui essa leitura da imagem bem rápida. Você pode observar o ônibus, está escrito capital e destino capital. E tem uma lista, né, no ônibus escrito Viação do Futuro. Essa família que é retratada aqui nessa imagem, né, nessa pequena charge, é uma família nordestina. A gente pode observar por conta do ambiente. Eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Rápido, querida. Cheio de sofrer com essa seca. Vamos embora para a cidade de São Paulo. Lá tem muito trabalho. Realmente, gente, na época, né, aconteceu com grande frequência a questão do êxodo rural, realmente existia uma grande oferta por mão de obra, né? Uma grande demanda. Só que chega um tempo que não vai ter mais posto de trabalho para esses trabalhadores todos se instalarem. Nessa outra imagem a gente pode observar também outro senhor que está se deslocando em direção à capital e ele também tem esse desejo, né? Ter melhor condição de vida. A gente pode observar no balãozinho que a questão da indústria, né? Porque ele está com capacete, está batendo seu ponto. E no outro balãozinho a gente pode observar uma casa mais bem estruturada. Justamente esse desejo de ter uma melhor qualidade de vida. E novamente a gente pode observar que o ambiente no qual o personagem está inserido o ambiente é nordestino, né? Nessa tabela a gente pode observar a taxa de urbanização nas regiões brasileiras, nas diferentes regiões. Na região norte, na década de 40, apenas 27% do território era urbano, né? E já agora, no último censo de 2010, a gente pode observar que foi 73%. A região nordeste era apenas 23% e hoje é 73%. A região sudeste, que é o ápice, né, da industrialização, tinha apenas não, já tinha um bom número, que era 39% na década de 40. E hoje você pode observar cerca de 92% da população já é residente em área urbana. A região sul, 27% na década de 40, em 2010, 84%, Centro-Oeste, 21%, e hoje é 88%, quase já no 89%. A gente tem que partir para uma parte dos problemas urbanos, que não tem como fugir dele. O primeiro que eu elenquei aqui para vocês é a favelização. Por que acontece esse fenômeno das favelas, né? As favelas são as pessoas que não conseguem se manter em áreas consideradas nobres de alguma cidade, por exemplo. E essas pessoas não têm os recursos necessários para se manterem. Assim elas vão em busca de áreas que o custo de vida seja mais barato. E assim surgem as favelas, né? Ou então a gente pode se chamar também de periferias, ou seja, áreas periféricas da cidade. A violência urbana também é inevitável, não só muito pelo problema da desigualdade, a poluição, por conta que o Estado, muitas das vezes, não dá assistência, e também as enchentes, né? A enchente é causada principalmente pelo descarte de resíduos sólidos nas ruas, que podem acabar trazendo transtorno para os moradores. Esse aqui é um mapa da cidade de São Paulo, e vocês podem observar aqui em verde que é as melhor situação, né? Ou seja, a melhor situação em quesito de infraestrutura e essas áreas mais periféricas, como você pode observar, que está mais laranja, são as áreas em pior situação. A gente pode observar que há esse distanciamento. Essa imagem é justamente para mostrar o contraste que pode ser observado no que é quesito urbanização. A gente vê uma urbanização mais feita corretamente, onde tem os prédios, existe uma arquitetura mais trabalhada, mais pensada. E aqui na parte que é a nossa esquerda, na nossa tela, mas aqui um pouco ao centro, a gente pode observar que as favelas são casas que são feitas muitas das vezes pela necessidade, e elas às vezes não têm estrutura tão segura quanto a cidade né, do centro urbano. Essa foto é de um bairro de Fortaleza chamado Lagamar, e aqui a gente pode ver esse contraste que existe na cidade. Quem anda pela cidade de Fortaleza e ter um pouco de atenção, né, observar esses contrastes é muito importante. Eu vou fazer agora um pequeno resumo. Esse pequeno texto, né, que eu trago para vocês, é um pequeno resumo do que foi abordado enquanto urbanização, industrialização e ocupação do nosso território brasileiro. Vou ler aqui bem rápido para vocês. As indústrias crescendo no espaço urbano, é natural que as cidades comecem a atrair a maior parte da população do país. Justamente, atrair e gerar o fenômeno do êxodo rural. Porém, o auge desse processo foi nas décadas de 50 e 60. É justamente, gente, nessa década de 50 até 65 que é construído o que? Brasília. E Brasília, para quem não sabe, ela foi construída quase toda por trabalhadores e trabalhadoras nordestinas e nordestinos. Continuando aqui o texto. Isso ocorreu por um simples motivo. Foi nesse momento que se intensificaram os fatores da repulsão do campo e os de atração na cidade. Justamente o que eu falei. Já no resumo 2, gente, que é o segundo resumo que eu fiz, eu vou trazer aqui algumas situações que posso ter deixado passar no decorrer da videoaula. E que se tiver alguma dúvida, que vocês possam colocar nos comentários
para que elas sejam respondidas. Lembrando que sempre há alguma dúvida e isso a gente tem que tentar esclarecer elas. Não todas, né? Mas a grande maioria. O primeiro ponto é que é importante lembrar também que hoje, no Brasil e no mundo, as cidades são cada vez menos industriais e mais comerciais. Aqui a gente tem que ficar atento que essa palavra menos industriais e mais industriais quer dizer que uma vai se sobressair à outra. Ou seja, vai predominar mais indústria do que comércio em algumas cidades. Por exemplo, aqui em Maracanaú, no estado do Ceará, tem um grande potencial industrial. Fortaleza também tem indústrias. Mas hoje, né, atualmente, ela já é o que? Mais um polo de comercial. Aqui no segundo ponto, né, aqui nesse segundo resumo, é que a rede urbana brasileira, apesar de ainda ser bem precária, isso é verdade, vocês puderam ver nas fotos, e até mesmo se você observar na cidade, e na cidade que nós moramos, existe esse contraste, ela é concentrada. Concentrada e incompleta, ou seja, muitas vezes a infraestrutura, né, o saneamento, ele é mais concentrado em algumas regiões. Já, por exemplo, nos casos das favelas, né, ou periferias, a gente vê que muitas das vezes o saneamento é precário ou inexistente. A gente vale ressaltar também, gente, que ela vem melhorando nos últimos anos, né, por conta da evolução tecnológica, também influencia, também dos transportes e das telecomunicações. Aqui eu trouxe uma mensagem aqui para vocês que é da Bíblia. Quem não, por algum motivo não tiver afim, mas pode passar. Eu vou ler aqui para vocês bem rápido. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome de Deus de Jacó te protege, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Salmos 20, capítulo 20, versículo 1 e 2. E essa foi a nossa videoaula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer pela atenção de quem chegou até aqui, né? Queria que vocês interagissem com nós, pudessem colocar algumas dúvidas, até alguma sugestão nos comentários. A gente vai ficar muito agradecido, né? Toda a equipe do grupo do PIBID, né? Do Odilon Braveza. E até logo!